Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje estamos a estudar o capítulo 11 do primeiro livro de Coríntios. E nós vamos começar a partir do verso 2. Vamos ler do verso 2 até ao verso 16. E depois iremos tecer algumas considerações sobre alguns dos textos que nós temos aqui nesta secção que vamos abordar hoje. É bom nós podermos voltar a estar em torno da Palavra de Deus. E certamente hoje nós temos muitas lições para retirar destes textos. Sinto-me entusiasmado para podermos juntos descobrir aquilo que Deus tem para nos dizer. E é a minha esperança que você possa pôr em prática aquilo que nós vamos descobrir aqui. Diz assim a Palavra de Deus neste capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 2. De facto, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda a mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado como mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aqui este texto bíblico é realmente interessante. E talvez algumas senhoras que me estão a ouvir começaram a ficar preocupadas com o facto de nós lermos um texto destes. Mas eu queria que você não desligasse já o seu rádio, pudesse ter um pouco mais de paciência. E certamente vamos ver aquilo que realmente a Bíblia está a querer dizer aqui neste texto. É importantíssimo quando nós abordamos textos bíblicos, sempre devemos fazê-lo, mas nestas alturas que são mais ligados com a cultura e que há realmente uma diferença já bastante substancial entre aquilo que aconteceu na altura do apóstolo Paulo e aquilo que acontece hoje em dia, é necessário relembrar que os textos bíblicos têm que ser interpretados à luz da cultura. E quando o apóstolo Paulo aqui fala nestas questões, ele está a falar dentro de um contexto próprio, de uma cultura própria, num momento e num tempo da história muito marcado. Nós temos que lembrar que há bem poucos anos este texto certamente não faria muita moça na reflexão. Nós estamos a falar de maio de 68, que veio trazer uma transformação radical na forma como homens e mulheres são vistos. E até essa época, certamente, estes textos não fariam muita diferença, a forma como se olhavam para eles. No entanto, é necessário nós entendermos o que Deus está a querer dizer, independentemente das mudanças culturais que nós vivemos. Eu creio, como já tenho dito em várias alturas, que os princípios de Deus são transversais, ou seja, atravessam as culturas. Independentemente da cultura que nós temos hoje, o princípio que Deus quer transmitir neste texto é o mesmo que o princípio que Deus queria transmitir na altura do apóstolo Paulo. Então é preciso que nós entendamos qual é o princípio.
Então aqui o apóstolo Paulo está a falar do quê? E é essa a resposta que nós vamos tentar dar neste dia. Então é necessário nós entendermos que, em primeiro lugar, aquilo que o apóstolo Paulo aqui está a fazer é uma revolução tremenda de mentalidades. Mais uma vez, ele traz para a reflexão algo que não era comum àquela sociedade naquela época. E o que é que não era comum? Que homem e mulher fossem olhados de forma semelhante. Nós acabamos de ver que este texto bíblico fala de algumas questões sobre cabelo comprido, não cabelo comprido, a mulher profetizar ou orar na igreja, uma série de questões ligadas aqui com esta reflexão, mas no entanto ele mostra no final, no verso 11, que ele diz: "No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus." É necessário nós entendermos aqui estes princípios das Escrituras. Primeiro, o apóstolo Paulo está a mostrar a igualdade do homem e da mulher. Que o homem e a mulher são ligados um com o outro, fazem um grupo de cooperação. O homem e a mulher não podem ser distintos uns dos outros. Infelizmente, estas guerras entre homens e mulheres têm-se agudizado muitas vezes e até alimentado por grupos extremistas que não percebem que homens e mulheres só têm mais valias quando trabalham em conjunto. Homens e mulheres pertencem um ao outro e servem para se ajudar mutuamente. Homens e mulheres são complementares. Muitas vezes, quando juntamos alguns casais e começamos a conversar e muitas vezes a brincar, começamos um pouco a utilizar estas diferenças quase para nos incomodarmos uns aos outros e brincarmos uns com os outros. Mas na realidade essas diferenças não são boas, não são más. As diferenças são isso mesmo, são diferenças. E por isso não podem ser comparadas. Quando nós olhamos para o homem e quando nós olhamos para a mulher, parece óbvio que somos diferentes, mas muitas vezes quando começamos a falar de outras questões, então achamos que já não há tanta diferença. Se olharmos para o aspecto físico, é notório que o homem é diferente da mulher. Não estamos a dizer com isto que o homem é superior à mulher, não é isto que se trata. A mulher é muito mais bela, é muito mais atraente do que os homens, esta é a minha opinião. No entanto, o homem é mais forte, é mais musculoso, é mais atlético. Isto não quer dizer que as mulheres não podem ser atletas, não é nada disso, mas são claramente diferentes. O homem tem mais massa muscular que as mulheres. É verdade que hoje, nos Jogos Olímpicos, cada vez mais algumas mulheres conseguem aproximar-se dos recordes dos homens, mas infelizmente é com muita manipulação de hormonas que isso está a acontecer. Naturalmente, a mulher tem menos massa muscular que o homem. Os seus ossos são... A estrutura óssea é completamente diferente da estrutura óssea do homem. E é bom que seja assim. Infelizmente, essas diferenças físicas e outras diferenças têm levado os homens e as mulheres a se discriminarem mutuamente. E isso é que não é certo. É necessário nós entendermos também que os homens e as mulheres são diferentes na forma como encaram a vida. Os homens e as mulheres são diferentes na forma como pensam até. Enquanto um homem pensa de uma determinada forma, muitas vezes mais racional, mais lógica, a mulher é mais sensível, é mais cuidadosa, dá mais atenção aos fatores relacionais. Eu vejo com a minha própria mulher. Muitas vezes estamos a conversar com alguns casais, a fazer aconselhamento a alguns casais, e ela nota pormenores que eu nem tinha reparado. E por isso mesmo no final, quando fazemos uma certa avaliação, um balanço para poder preparar a próxima sessão, muitas vezes ela nota determinados comportamentos, determinadas posturas que eu não tinha reparado. Mas isto é porquê? Porque eu sou menos preparado que ela? Não, é porque eu sou homem e ela é mulher. Ela nota em alguns aspectos e eu noto outros aspectos. E por isso mesmo podemos trabalhar como casal em conjunto e dessa forma ajudar outros casais. É importantíssimo nós entendermos que homens e mulheres são diferentes, mas têm direitos iguais. Agora, com esta base estabelecida,
é necessário então olhar para o resto do texto bíblico que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo criou essa revolução na igreja de Corinto, dizendo: homem e mulher provêm de Deus, homem e mulher são, aos olhos de Deus, a mesma coisa. E isto era realmente uma revolução, porque naquela época, e isso é necessário ser dito, a mulher nem era considerada como um ser com alma. Eu sei que estou a chocar algumas pessoas, mas era a realidade daquela época. E quando Jesus traz esta reflexão para a comunidade, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, mostra que o homem e a mulher têm o mesmo valor aos olhos de Deus, isto cria uma revolução intelectual tremenda, porque a mulher não era vista dessa forma. Então é necessário que nós entendamos o que está aqui a acontecer. Houve um passo gigantesco em relação à sociedade daquela época. O apóstolo Paulo, afirmando o que afirmou aqui, ele estava realmente a contrariar tudo aquilo que era o pensamento comum daquela altura. E apesar disso, ele prossegue esta reflexão. Ele vai mostrar como a mulher e o homem podem conviver no culto público também. E aqui então levanta-se outras questões. Por um lado, naquela época, este uso do véu era um símbolo de que a mulher estava debaixo da autoridade do homem. Portanto, e era mais uma vez é importante entendermos o contexto cultural sobre a indumentária daquela época, a forma como as pessoas se vestiam. E quando as mulheres perceberam que elas e os homens afinal são iguais aos olhos de Deus, algumas mulheres disseram: então nós retiramos já este véu e ao mesmo tempo deixamos de ser submissas aos nossos maridos, deixamos de ter um relacionamento com os nossos maridos, cada um faz uma vida independente um do outro. E não era isto que o apóstolo Paulo estava a querer dizer. Não era isto que Deus estava a querer dizer. Então era necessário fazer um ponto de ordem outra vez. Se por um lado homem e mulher têm o mesmo valor, a mesma dignidade aos olhos de Deus, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, é necessário entender a ordem das coisas. E por isso o apóstolo vai fazer aqui uma série de reflexões quanto ao Velho Testamento, voltando à origem das coisas, à criação, pormenorizando um pouco mais a ordem da criação para que realmente as coisas ficassem num equilíbrio correto. Então era nessa perspectiva que o apóstolo Paulo vai então falar sobre estas questões. O facto de sermos cristãos, do homem e da mulher terem o mesmo valor aos olhos de Deus, não faz com que o marido e a mulher vivam vidas independentes. Não pode levar o casal a desagregar-se. Não pode levar o casal a deixar de ser complementar, a deixar de ter comunhão um com o outro. E era o que estava a acontecer na igreja em Corinto. Por isso mesmo, ele volta a colocar aqui a questão do véu, ou seja, volta a colocar a questão das mulheres terem um relacionamento de complementaridade com o seu marido. Então ele vai observar aqui não só esta questão do véu, como também, em segundo lugar, ele vai observar a questão da ceia e vai também observar a questão dos dons espirituais, porque estas três áreas estavam a provocar grandes problemas na vida da igreja em Corinto. E é exatamente por isso que ele vai fazer aqui um ponto de ordem sobre estas questões. Eram falhas que estavam a ser introduzidas na igreja por causa de confusão com os ensinos que tinham sido dados. E esses ensinos estavam relacionados com a complementaridade dos sexos, por um lado, mas também o relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento na igreja uns com os outros. Por isso o apóstolo Paulo teve o cuidado, e nós já vimos isso em outros programas, de sempre dizer que a nossa liberdade deve ser limitada por três grandes linhas de orientação. A primeira, o amor; a segunda, aquilo que edifica; e a terceira, se glorifica ou não a Deus. Então essas três linhas de orientação deveriam estar constantemente presentes na mente dos cristãos. Eu devo limitar a minha liberdade porque eu amo o meu marido, ou eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo aqueles que não conhecem a Deus. Eu devo limitar a minha liberdade se aquilo que eu estou a fazer não vai trazer uma mais-valia para a minha vida. E eu devo limitar a minha liberdade se aquilo que eu estou a fazer não glorifica o nome de Deus. Então a igreja em Corinto deveria absorver estas três normas importantes sobre a liberdade e aplicá-las. E como não estava a fazê-lo,
O apóstolo Paulo agora entra em exemplos muito concretos da vida da igreja para tentar equilibrar agora as questões. Primeiro ele dá os princípios, agora ele trata das questões em concreto. E ele vai tratar desta questão da indumentária. A mulher deve ou não deve usar véu na igreja? Como eu já disse, esta questão do véu tinha a ver com a submissão da mulher ao marido e da complementaridade da mulher ao marido. E quando ela não entendia isso, então o apóstolo Paulo reforça dizendo: é importante que ela tenha véu. Mas o apóstolo Paulo não está a tratar aqui de uma questão de indumentária, porque se assim fosse, naquela altura ele vivia-se períodos e formas de vestir muito diferentes daquelas que nós temos hoje. E é interessante ver que o princípio que Deus aqui advoga é que o homem deve continuar a apreciar o facto de ser homem e a mulher deve apreciar o facto de ser mulher. E a certa altura a palavra de Deus nos mostra que homem e mulher não devem trocar de indumentárias. O homem não se deve vestir de uma forma que pareça uma mulher, assim como a mulher não se deve vestir de uma forma que pareça um homem. E porquê que Deus fala acerca destas questões? Primeiro eu quero dizer que Deus não está a dizer que deveríamos preservar a forma estética dos primeiros séculos, porque senão ainda hoje provavelmente usaríamos aqueles vestidos compridos, como se usava naquela altura, ou um género de umas saias, como usavam os romanos. Não é disto que Jesus está a tratar, mas está a falar acerca da dignidade de cada ser humano. Jesus está a dizer que o homem deve apreciar o facto de ser homem. E, infelizmente, há pessoas que não se conseguem aceitar tal qual são. E por isso mesmo muitas vezes começam a desenvolver um caminho quase de ruptura com a sua sexualidade. Leva-os a um afastamento daquilo que são e por isso mesmo vestem-se muitas vezes de uma forma contrária à sua própria natureza. E sejam homens ou mulheres, muitas vezes têm esse tipo de comportamentos. E eles muitas vezes são alicerçados na infância. São alicerçados em alguma forma que foram desenvolvendo desde pequenos, na educação que foram recebendo. Eu quero dizer que você que me está a ouvir, que talvez tenha um problema nesta área, Deus o ama, mas Deus quer que você se aceite como você é. Que você possa pôr de lado os traumas que recebeu. Você possa compreender aquilo que o influenciou ao ponto de chegar onde chegou. Mas se você é um homem, deve aceitar-se como um homem. Se você é uma mulher, deve aceitar-se como mulher. E é estes os princípios que Deus está aqui a advogar neste texto da Palavra de Deus. Que a importância é acerca do ser. Cada um de nós é aquilo que Deus nos criou. E por isso mesmo o apóstolo Paulo traz esta reflexão para a origem das coisas. E por isso ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. E pegou no homem e da costela do homem formou a mulher. Isto aqui não está a falar de uma humilhação para a mulher. Mais uma vez, eu sei que estes textos bíblicos têm sido ensinados de uma forma muito incorreta e por isso mesmo têm levado a séculos e séculos de escravidão para as mulheres. Não é isso que Deus propunha, não era isso que Deus queria para a mulher. Que a mulher vivesse de uma forma indigna, que a mulher fosse humilhada pelos homens. Não, nunca passou isso pela cabeça de Deus. O facto da mulher ter sido formada de uma costela do homem significa que ela era uma auxiliadora, era alguém que complementava o homem. E como Adão disse quando viu a mulher, ele disse: agora ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Ou seja, ele entendeu que aquela mulher era parte com ele. E infelizmente a sociedade tem feito com que as mulheres fossem desprezadas, maltratadas, e continua, infelizmente, violência doméstica, mulheres a serem batidas pelos homens. Não é este o plano de Deus para a vida das mulheres. Era que as mulheres fossem amadas pelo marido. Era que as mulheres fossem tidas e achadas, ouvidas e apreciadas, fossem acarinhadas e por isso mesmo pudessem ser parte, osso do seu osso, carne da sua carne. E como diz o próprio apóstolo, ninguém faz mal à sua própria carne. Por isso mesmo o homem não deveria fazer mal à mulher, nem a mulher ao homem. É importante nós percebermos que o desafio de Deus para a humanidade é que cada um de nós se aceite na sua própria sexualidade. Se o homem foi criado à imagem de Deus, ele deve de aceitar-se como um homem e assumir a sua masculinidade. E a mulher não tem mal nenhum ser feminina.
Antes, pelo contrário, ela foi criada dessa forma por Deus e deve assumir o facto de ser mulher. É importantíssimo cada um de nós entendermos a nossa relação um com o outro, percebermos as nossas distinções, as nossas diferenças, percebermos as nossas igualdades, e aqui estou a falar dos direitos. Homem e mulher têm os mesmos direitos, no entanto, homem e mulher são diferentes. E eu creio que enquanto confundirmos direitos com as diferenças que nós temos, certamente isso cria angústias e temores em cada um dos elementos da família, em cada cidadão. Nós não podemos confundir aquilo que é os nossos direitos com aquilo que é a nossa especificidade. A mulher não precisa se tornar um homem para ter os seus direitos, assim como o homem não precisa de se tornar uma mulher para defender os seus direitos. Homem e mulher, é bom que sejam realmente quem são, sejam distintos como são, com as suas características próprias. O homem com as suas capacidades físicas, com as suas capacidades intelectuais, com as suas capacidades emocionais, assim como a mulher com as suas capacidades físicas, emocionais e intelectuais distintas da do homem. Não é melhor, nem é pior. São diferentes. E enquanto nós não entendermos isto e continuarmos a degladiar-nos, cada um no seu território, tentando defender-nos, tentando, enfim, valorizar-nos de uma forma errada, certamente isso não vai contribuir para que as relações conjugais possam melhorar, para que as relações sociais possam melhorar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.